Olá, gente, tudo bem? Eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês falando aqui do Paraguai. E esse é um vídeo que foi muito pedido aqui nos comentários no meu último vídeo de 30 dias no Paraguai. Foi falando sobre as escolas. O pessoal perguntou bastante das escolas, como que funcionava. Então, como eu sempre falo, estou trazendo aqui para vocês a minha experiência aqui no Paraguai, tá bom? É o que eu sinto, o que eu acho e o que as pessoas que estão ao meu redor me falam. Mas sobre as escolas, eu andei dando uma pesquisada para poder colocar os meus filhos na escola. Eu tenho, no caso, 4 filhos. Uma que vai para a faculdade, ainda está decidindo se ela vai fazer faculdade aqui em Cidade do Leste ou no Brasil, porque como a gente mora na fronteira, nós temos essas duas opções. E eu tenho o meu filho de 13 anos e a minha filha de 10 anos. Então, a escola que eu procurei foi para os dois. E tenho um bebê de 2 anos que ele vai para a escola junto comigo. Então, eu faço aqui a faculdade de medicina e na própria faculdade tem uma guarderia, que eles chamam, que seria a nossa creche. Então, é uma crechezinha que tem na própria faculdade. Até os 5 anos você pode levar o seu filho e deixar na faculdade. Não são em todas, mas a grande maioria das faculdades existem essa guarderia. É um serviço muito legal, onde você paga apenas 150 mil guaranis, que seria equivalente a uns 120 reais, mais ou menos, que você paga por mês para poder deixar o seu filho com você na faculdade. Já nas escolas, eu trouxe aqui até uma colinha para vocês das coisas que eu anotei das escolas que eu visitei. Aqui existem muitas escolas de todo tipo que vocês imaginarem, escolas maravilhosas. Inclusive tem uma que chama Crescer, que é uma escola incrível de novela, assim, sabe? Pra quem assistiu o Rebelde, é a mesma coisa de você estar ali na escola dos rebeldes, sabe? É uma escola maravilhosa, enorme, linda. Mas essa realmente é bem cara. Até assim, já convertendo pro nosso valor, seria equivalente a uns R$2.500 por mês. Então ela é uma escola bem cara. Assim, seria mais barato do que no Brasil, que eu acho que essa mesma escola no Brasil, ela custaria no mínimo aí uns 5 mil por mês, porque é uma escola assim, né, de novela mesmo. Agora, as escolas aqui, existem muitas escolas particulares, e eu pesquisei uma escola particular aqui perto da minha casa e trouxe os valores aqui para vocês. É uma escola pequena, onde existe apenas uma sala de cada ano, então uma escola bem pequenininha. E no caso do ano da minha filha, 5º ano, são apenas 15 alunos por sala. E no caso do meu filho, que seria 8º ano, são apenas 18 alunos por sala no máximo, tá? Essa é bem pertinho da minha casa, fica uns 10 minutinhos aqui de casa andando, então é bem próximo. O que nós temos que levar em consideração quando a gente matricula uma criança? Não é só a mensalidade, tá? Como eu falei pra vocês, aí no Brasil eu pagava a mensalidade de uma escola particular pra minha filha mais velha. E eu pagava R$1.000 por mês. Esses R$1.000 era já com bolsa. Agora, aqui eu vou pagar para cada um dos meus filhos R$350 por mês. Então, juntando os meus 2 filhos, vão dar R$700. E ainda vamos dizer assim, né, que sobra R$300 pro lanche. A minha filha, na escola particular dela aí do Brasil, a gente também pagava o lanche, né? Nas escolas particulares, geralmente você tem que pagar o lanche. Algumas já vêm com alimentação inclusa. Mas não é o caso dessa que eu vou colocar os meus filhos, tá? É um dos exemplos que eu trouxe aqui pra vocês. Como funciona cada uma e o porquê eu escolhi essa. O principal motivo que eu escolhi essa para os meus filhos foi realmente estar próximo de casa, por conta do transporte, porque eu ainda estou sem carro aqui. Então fica muito ruim para mim mandar eles para uma escola mais longe por conta do carro. Eles têm sim o sistema de van, mas o sistema de van aqui não é integrado com a escola. Então ele é totalmente a parte da escola, você faz por conta, a escola nem indica, para vocês terem uma ideia. Elas não falam, ó, essa van tá igual lá no Brasil. Lá no Brasil também não é interligado com a escola, mas aí tem a tia Sônia. Aí a própria escola te dá o cartãozinho com o número da tia Sônia. E aqui não, aqui você é por conta. Você acha ele na rua, pergunta o valor, como que faz, entendeu? Então a escola, ela não costuma, pelo menos não aqui em Cidade do Leste, não aqui próximo da onde eu estou, quilômetro 3, aqui eu não achei ninguém que me indicasse uma van direto da escola. Então eu decidi colocar aqui perto da minha casa mesmo, porque eles conseguem ir a pé e voltar a pé. Então,
é tranquilo, não vou gastar com transporte, vou acabar economizando também nessa parte do transporte. Essa escola ficou no valor de R$350 mensais, porém, todavia, quando nós colocamos os nossos filhos na escola, a gente tem que levar em consideração os custos do primeiro mês, tá? Então, você não coloca só o valor da mensalidade. Eu trouxe aqui para vocês tudo que eu vou gastar nesse primeiro mês. R$400 de cada um referente à matrícula. Então, no primeiro mês, você precisa dar a matrícula e mais a primeira mensalidade. Então, já são dois custos, a matrícula e a mensalidade. Então, vão ser R$400 da matrícula, mais os R$350 da mensalidade. Aí, tem o uniforme também. O uniforme ficou em torno de R$350 para os dois, tá? Eu juntei o valor total. Isso, o uniforme simples, que é a camiseta e a calça. Dois conjuntos para cada um, ficou R$350 para os dois. Então, esse também já vem no primeiro mês. Os livros podem ser parcelados em até 2 vezes. Ficou uma média de R$650 para cada um, que vão ser parcelados em 2 vezes. Então, nesse primeiro mês, o que eu vou ter que pagar? A mensalidade, a matrícula, o uniforme e a primeira parcela do material, porque o material só é dividido em 2 vezes, então não posso dividir o material no ano inteiro, igual no Brasil, porque lá eu passava o cartão e conseguia dividir em 12 vezes. Aqui eu não consigo, apenas em 2 vezes. Então esses 2 primeiros meses vai ficar um pouco mais apertado, porque dividir o material em 2 vezes e o uniforme eu vou comprar um conjuntinho de uniforme agora e mês que vem eu pretendo comprar mais um, então eu posso duplicar esse valor. Resumindo, então, essa primeira entrada na escola, eu vou ter um gasto total de R$2.300. Então, isso que você tem que levar em consideração. Você não pode levar em consideração, quando você vai matricular uma criança na escola, apenas o valor da mensalidade. Você tem que levar em consideração qual vai ser o custo inicial para aquela criança entrar na escola. Então, essa parte de uniforme, essa parte de material, então, é um custo que você tem que colocar junto. Então, nesse primeiro mês, eu vou gastar um valor de R$2.300 para eles poderem entrar na escola. Mês que vem, então, vou ter mais um custo de uniforme. Eu vou comprar mais um conjuntinho de uniforme para cada um. Bom, gente, então, tem um valor extra aqui que eu esqueci de passar para vocês, que fica no valor de R$350, que é referente a festinhas que eles têm durante o ano, alguns eventos, trajes que eles usam nos eventos. Então, esses R$350 para cada também já está incluso e também pode ser dividido em até 2 vezes, somando o valor de R$700. Então, já com esse valor incluso, tá? Que vai ser os R$2.300 nesse primeiro mês agora, para eles poderem começar as aulas. As aulas aqui, gente, não tem uma data específica para começar, mas uma média até o dia 20 de fevereiro, mais ou menos, é quando começam as aulas aqui. Uma observação que tinham me perguntado sobre a língua. A maioria das escolas, como aqui é uma cidade de fronteira, a maioria das escolas aqui, eles se adaptam bem com o português. Então, eles falam um portunhol e eles vão adaptando a criança à língua, tá? Então, quanto à língua, é muito tranquilo nessas escolas específicas. Isso é um porém também que as pessoas falam sobre a escola particular e a escola pública aqui. Então, quando você coloca o seu filho numa escola pública aqui, você já não vai ter o mesmo acompanhamento, principalmente da língua, como numa escola particular, tá? Então, aqui numa pública vão ser muito mais alunos em uma sala de aula, igual é a nossa pública aí no Brasil, é a mesma coisa. Então, são muitos alunos em sala de aula, eles não vão conseguir ter esse cuidado com a criança referente à língua. Já numa escola pequenininha, né, ou numa escola particular, por mais que ela seja maior, eles já vêm com essa preparação. Aqui nós temos a escola adventista, que é igual a nossa escola adventista daí também. Também tem um custo bem acessível. A mensalidade da adventista sai pelo valor de R$400 e é uma escola muito boa. Inclusive, o dono da adventista é um brasileiro, então eles trabalham muito bem assim com essa questão da língua. De início, a minha intenção era colocar os meus filhos na escola adventista. Porém, por conta da distância, como eu falei para vocês, eu acabei optando por essa, que também é uma escola cristã, mas é aqui próximo da minha casa. A adventista já ficava um pouco longe para mim ir, só realmente com transporte para levar. Mas é uma escola muito bem recomendada aqui para os brasileiros. Uma outra escola que eu também tive muita vontade de colocar os meus filhos, ela é até mais barata. A mensalidade dela sai no valor de R$300.
ou R$450 no integral, das 7 da manhã às 4h30 da tarde. No integral, R$450. Essa escola é maravilhosa, Everest. Tem muito brasileiro nessa escola, então a maioria das pessoas que vêm colocam os filhos nessa escola pelo custo dela e por ser uma escola muito boa. Então ela é uma escola bilíngue, ela traz o português, o inglês e o castelhano, né, que seria o espanhol e o guarani. Então ela trabalha essas 4 línguas, é uma escola maravilhosa, muito bonita. Realmente eles são muito, nossa, eles te deixam muito à vontade nessa escola, tem muito brasileiro, mas ela era distante da minha casa. Essa era uma das mais distantes da minha casa, então era a que eu mais queria colocar, mas realmente ficou muito inviável por conta da distância. Tem uma outra escola que ela é muito famosa aqui. Essa escola, existem vários pontos dessa escola aqui. É uma escola particular também, muito boa, com uma mensalidade boa também, sai no valor de R$420. E ela é uma escola também bilíngue, e ela é reconhecida pelos esportes. Então ela tem muito esporte, tem basquete, tem futebol, tem vôlei. Eles trabalham muito esporte, dança. Então, assim, eles têm uma questão de trabalho muito legal de esporte. Eles têm também no integral sai R$700, porque nesse período da tarde, principalmente do integral, é onde eles costumam fazer esses esportes, terem as ligas, os times. Então, ela é muito voltada. Se é uma criança muito ativa, que gosta bastante de esporte, eu indicaria essa escola. Bom, gente, essas foram as escolas principais que eu dei uma pesquisada. E a mensalidade média aqui sai de R$300 a R$700 nas escolas comuns, né? Particulares, todas particulares. Então, existem sim outras escolas particulares aqui, existem muitas escolas particulares. Você pode colocar no Google, foi assim que eu encontrei essas até próximo da minha casa. Eu coloquei no Google que eu queria escolas particulares próximas, coloquei o meu endereço e foi assim que eu encontrei essas escolas. Então, você pode pesquisar dessa forma. Coloca o endereço que você quer e escolas próximas. Existem escolas públicas também, inclusive até no último vídeo que eu fiz, eu tive informações de que existem boas escolas públicas. Realmente, como eu não conheço, né, eu optei pela particular e também pela questão da língua, como eu falei pra vocês. Por isso que pra mim era mais interessante colocar os meus filhos numa escola privada, principalmente por conta da língua, e eu tive essa facilidade também de achar essa escola privada aqui próximo da minha casa. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, curte, compartilha. Gente, segue o canal que eu vou trazer muitas informações. Todas as dúvidas que vocês tiverem, deixa aqui pra mim que eu vou fazer questão de responder um por um aí assim que eu conseguir, tá bom? Beijo, muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.